Pronto, Gisele. Oi, não sei o que aconteceu, caiu tudo, aí eu tentei voltar, não sei se foram vocês que caíram ou eu, Eu e aí também até não te sei. mandei a tela, estamos Eu com vi. problemas É, nesta transmissão. Mas, é. enfim, voltando aí, tentando lembrar do ponto onde nós paramos. Eu acho que assim, a gente tem, como nós falamos até cair, né, essa situação que é muito peculiar da historicidade do Brasil em si, de como ele se constitui, e a gente tem uma outra questão muito importante nessa discussão de políticas do esquecimento, que é a nossa experiência online, como ela está configurando uma outra cultura da memória que é pautada pelo esquecimento permanente. Porque toda a arquitetura privilegia, por um lado, o que eu venho chamando de um darwinismo social dos dados, em que vence sempre o mais forte e você cria formas de ocultar e invisibilizar uma série de vozes pela preponderância, né, de determinadas hashtags, de determinados perfis, de determinadas demandas dos próprios sistemas proprietários. Uma outro nível, né, dessa cultura da memória forjada aí na experiência das redes é o seu efeito Botox, né? É uma memória Botox da dificuldade de lidar com a passagem do tempo em todas as instâncias. Seja a passagem do tempo como divisão entre passado, presente e futuro, né, um estado de presentificação absoluta, que se justifica por um amanhã que nunca vem. Acho que talvez o maior emblema desse processo, vitória aqui para o Brasil, é a construção de um museu para o amanhã. Né? O Museu do Amanhã é muito sintomático dessa cultura da memória. E que vai demandando e se apoiando e calibrando estéticas que são as estéticas da desaparição do tempo. Né? É algo que quanto mais os principais aplicativos se tornam orientados para uma faixa etária de 14 a 25 anos, né? Já tem se tornado um pouco um clichê dizer o futuro é TikTok, e eu acredito que para o bem e para o mal tem um monte de coisas super interessantes, mas tem uma perversão dessa cultura de uma faixa etária muito definida, onde um cara de 26 anos já é velho, né? O de 30 é um ancião. Nós, então, Jurassic Park, inúteis, né? E aonde o Ronaldo Lemos escreveu um artigo super legal na Ilustríssima semana passada, ou retrasada, já perdemos essa noção de tempo, né? A Covid acelerou isso, falando assim, esqueça tudo, assim, é uma cultura que não tem background. Né? Isso é outra nuance dessa política do esquecimento. Eu, apesar da minha formação em História, apesar de trabalhar no Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto na FAO, não sou uma pessoa que acredita que nós precisamos o tempo todo reverenciar o passado. Mas também nós não podemos ser uma civilização tão narcisista que pressupõe que tudo está sendo inventado agora, neste momento. E é muito sintomático desse processo, para não complicar muito a discussão, essa miríade de aplicativos para tirar ruga, para você parecer mais jovem, para se adequar a um determinado
padrão que facilita uma circulação algorítmica X, Y e Z a partir de metadados aí pré-definidos, né? E é nesse âmbito que quando nós falamos hoje numa cultura, em políticas do esquecimento, nós estamos falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de processos que são constitutivos da nossa história, do colonialismo embarcado nas nossas práticas sociais, naquilo que diz respeito ao Brasil, e estamos falando também de uma cultura bipolar da internet, que é feita, por um lado, de um processo de overdocumentação, né? Tudo que nós estamos falando agora já vai ser arquivado, já vai ser tagueado, já vai ser compartilhado. É uma obsessão, né? Em que tudo passa pelo filtro de uma câmera, de uma hashtag, de um, assim, se não se transformar em imagem, não aconteceu, e que caduca muito rapidamente. Eu tenho insistido muito nessa tese que mídias digitais não envelhecem, elas caducam, elas se tornam inúteis, elas não atravessam o tempo. Se você tem uma fotografia analógica, ela vai sofrendo processos que são a reação dela ao mundo, né? Elas ficam amareladas, elas ressecam, elas se soltam, elas contêm as digitais de quem manipulou, enfim, elas envelhecem. Elas carregam a marca do tempo consigo. Se for negativo de vidro, quebra, desbota. Mídias digitais, isso não acontece. Ela simplesmente para de funcionar. Ela se torna obsoleta, e talvez as estéticas da memória mais interessantes no campo do digital, por isso, sejam, do meu ponto de vista, aquelas que trazem no âmago a política do esquecimento inscrita, como o glitch, né? Essa estética guarda-chuva, que é, por um lado, um contraponto a essa memória botox, que não tem rugas, que é toda esticadinha, toda bochechuda, cor-de-rosa, azul, elegante e sensacional, olhuda de preferência, e, ao mesmo tempo, é aquela cuja matéria-prima é a falência dos sistemas, né? É onde eles param de funcionar, é onde eles não se comunicam entre si. Então, acho que eu cheguei aqui, apesar do nosso gap, aqui, da nossa conversa, pelos meandros do Instagram, mas eu acho que a gente já mapeou aí quase em meia hora e alguns pontos para pensar essas políticas do esquecimento, passando pela nossa formação, a nossa experiência das redes, e com certeza nós temos muitas coisas a falar. O que talvez pinte na nossa conversa é como isso se abre para uma era também de novos negacionismos, e isso é assustador, né? Quando se pensa nos deepfakes, que rendem muito na Memeflix, que eu amo, adoro, sou uma das clientes preferenciais. Se a internet tivesse cliente preferencial de memes, eu estaria no primeiro grupo de fidelização, mas é também uma porta aberta para reconstruções negacionistas da história como nunca se viu,
né? Tem um trabalho, a última coisa que eu vou falar, muito bom, feito no MIT Lab em 2019, pela Francesca Panetta e um grupo que trabalha com ela, que se chama In Event of a Moon Disaster, né? No caso de um desastre lunar, em que eles colocaram o Nixon com recursos de inteligência artificial e com com as mesmas técnicas de deepfake para falar o discurso que ele nunca disse, que era para ser pronunciado caso a Apollo 11 não aterrissasse na Lua. É um documentário sensacional, porque ele é feito deepfake, só assim para quem está nos assistindo, não é edição de vídeo, gente. Deepfake é feito a partir de machine learning, então se transferem comportamentos, gestos, movimentos labiais, tom de voz, e a partir de tudo que se tem arquivado sobre o Nixon, foi possível colocá-lo no Salão Oval da Casa Branca, falando um discurso que os terraplanistas devem estar aplaudindo de pé, sobre o desastre que teria ocorrido com o Apollo 11. Óbvio que esse discurso foi escrito, está arquivado nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, mas ele nunca foi pronunciado. Se imagina aqui, para fechar com o início da nossa conversa, se nós começamos a encontrar vídeos deepfakes com os personagens da nossa última ditadura, da ditadura civil-militar, explicando e mostrando como não houve tortura, como o Brasil cresceu, como foi, inclusive, o processo, que maravilha que foram os anos 70, qual é a dimensão política do esquecimento que isso traz consigo, você realmente não precisa mais interditar o acesso a nada. Basta que você crie camadas de invisibilidade que podem agora também ser mobilizadas algoritmicamente. Prometi que não ia falar mais nada, não vou. Gisele, eu queria muito agradecer a sua fala, não é? E esses problemas assim são muito curiosos, né? Porque acho que é a oitava, nona live que nós fazemos e sempre algo de novo acontece e sempre algo inesperado e que escapa totalmente do controle, porque também eu nos anos 80 fui cineclubista, então quando ocorria algum problema, por exemplo, na projeção, a gente conseguia identificar, podia não resolver, mas conseguia identificar qual que era o problema. Enfim, e agora tem coisas que de fato escapam, como muita coisa escapa. Agradeço assim imensamente a sua fala. Eu acho que traz um sem número de questões para nós também que estamos trabalhando dentro desse campo da conexão história e memória, né? O Lepcom ele é uma iniciativa muito singela, né? Dentro dessa arena que é a internet, enfim, no sentido de tentar compreender essas questões. Eu acho que o seu livro, você falou da memória Botox, e você trouxe uma série de exemplos que estão justamente nesse capítulo, né, do livro Políticas da Imagem. E uma questão que você trouxe, vão ter perguntas aqui, mas tem uma das questões que se encontram presentes no livro, tem os exemplos que você menciona para quem tiver interesse, eles também estão no livro, você com QR Code consegue acessar, não é, esses exemplos. Tem um show Né? aqui audiovisual enquanto você fala. Isso. Então Vou fazer uma é muito um é muito demo. interessante, é muito interessante. Dá para fazer também esse demo? Tipo, vamos lá. Vou abrir aqui numa página que tem um código QR para a gente, que ele é meio assim. É isso que o Eduardo está falando. Ó. Você É, abre o capítulo e aí você já tem isso. o código QR para acessar
não só os links citados, mas as obras de arte comentada. Essa coleção ela é bem difícil fazer um livro chamado Políticas da Imagem numa coleção que é só de texto. É realmente um desafio. E, enfim, aí acabou sendo meio tipo livro depois do livro. Ele é meio um livro plataforma. Você sai e vai buscando as outras coisas. Que não deixa de ser interessante também, não é? Nessa perspectiva de dialogar, enfim, com a própria dinâmica, não é? Das redes, enfim. Há muitas imagens, porque também uma outra dificuldade, eu acho que, enfim, tem questões, eu não vou ficar aqui meio. Mas, enfim, é que por meio delas você também tem uma memória que acaba ficando registrada de uma série de imagens que, em algum momento, algumas mais conhecidas, outras menos, nesse reino da Memeflix, né, passaram, né, diante de nós, mas que também escapam, né, porque, enfim, parte da lógica é essa também. Elas não ficam em lugar nenhum, né, e ao caducarem, desaparecem. Né? Essa é uma questão como você trouxe. Mas você trouxe uma outra questão nesse capítulo em particular, entre outras que estão no livro, que eu gostaria talvez que você falasse um pouco mais. Você já comentou indiretamente, mas aqui no livro está posta de uma forma muito direta, que é da memória como commodity de consumo, e que está implicada nesses programas todos que você, o MyHeritage e outros que gerenciam, enfim, esses aplicativos e que mobilizam recursos também estratosféricos, né? Além da própria dinâmica que está implicada. E eu queria que você falasse um pouco disso, depois eu vou passar, tem uma pergunta aqui, tem outros comentários, e o quanto isso, no fundo, complica a nossa equação aqui no Brasil em relação, ou não, né, em relação a essas questões ligadas ao esquecimento, aos embates, né, pela memória, enfim, que hoje enfrentamos. Eu acho que talvez, Eduardo, a coisa que mais chama atenção nessa discussão é pensar que nesse mundo de overdocumentação, onde o que é documentado dificilmente ganha algum significado por todo esse darwinismo social das redes, que a memória ela se tornou uma espécie de medida, né? Quanta memória tem o seu celular, quanta memória tem o seu drive no Google, quanta memória você precisa comprar, mais memória, menos memória, e nessa inflação da memória, ela é completamente desqualificada. E ela é compensada, essa desqualificação, por uma transformação da memória num bem de consumo, essa presentificação tão absoluta que nós vivemos, ela cria processos de nostalgias inventadas, de saudades do que nós nunca tivemos. Então, é muito curioso, e isso vai de adolescentes pedindo a volta da ditadura, que é o caso extremo, a mocinhas de 14, 15 anos chorando pela possibilidade de haver um reenactment qualquer dos Beatles, né? Que é provavelmente ídolo dos avós dela, mas que ela delira como se fosse parte da experiência pessoal. E o design, não esquecendo que eu sou professora de um curso de design, tem é capital nesse processo. Né? Essa ideia de criar o design de experiência pela futurização do passado. Né? Então, a cadeira pé palito, o carro dos anos 30 que vira um objeto de luxo, é o parque temático do século XIX, do velho oeste americano, que fica a não sei quantos quilômetros de Paris, e isso tudo faz com que a memória se torne uma commodity. Né? Ela não é um bem social,
ela é um bem de consumo que vai compensar o vazio dessa obsolescência programada, dessa memória botox. E isso vai se desdobrar, não posso só ficar culpando aí o design, no próprio urbanismo contemporâneo, nesses processos que prometem entregar espaços renovados, como se você tivesse num cartão postal do começo do século XX. Né? Então, nós vamos recuperar essa área. Como se tudo que ocorreu entre a construção daquele lugar e o presente pudesse ser literalmente deletado. E a cidade deva mimetizar um desenho feito em qualquer aplicação 3D. Né? Então, nesse jogo de variáveis que se pode falar que a memória se tornou uma commodity. Ela é uma commodity macro e ela é uma commodity micro quando, como você bem mencionou, quando nós lidamos com esses aplicativos de fabricar passado e futuro, né? Sim, aplicativos para você ver como você ficará daqui a 30 anos, como se, de novo, a experiência do tempo não contasse em nada. Então, é um 30 anos fabricado hoje. Com uma dificuldade enorme, por causa de falhas de dataset, de lidar com pessoas mais velhas, como eu e você. É um cálculo de 30 feito para pessoas de, no máximo, 30 anos. E aí, se eu jogo uma foto minha, nossa, vem um Matusalém de resposta, né? Porque o programa não sabe. Eu sou já da faixa do que ocorrerá daqui a 30 anos para minha filha, e não o público-alvo. Como vem também nesses aplicativos, que são uma febre para tridimensionalizar, colorizar e dar movimento, né, que é o caso do MyHeritage, né, para a fotos antigas. Né? E muitas pessoas se emocionam muito, elas não percebem que são sempre os mesmos gestos, os mesmos olhos, elas têm a nítida impressão de estar sendo assombrada por um passado que nunca aconteceu. Né? Mas faz parte dessa dinâmica da memória como commodity, que não é uma memória social, então ela pode lidar com todos esses expedientes sem grandes problemas. O Marcos Napolitano, enfim, tem muitas pessoas nos comentários agradecendo a sua fala, corações mil sendo distribuídos. Faz parte, né, do capitalismo fofinho aqui do mundo contemporâneo. Isso. E ele pergunta: podemos pensar a política do esquecimento pela naturalização da violência como a antítese da perlaboração do trauma? Olha, Marcos, eu acho que sim. Tem uma discussão muito interessante do Dominique Lacapra, que é um historiador bastante importante e que lida muito com psicanálise nas suas metodologias, em que ele diz que o trauma ele tem que ser enfrentado a partir da narrativa, porque o trauma tende à repetição. A narrativa, até isso desde, pelo menos do Benjamin, nós sabemos, é um processo de atualização permanente do testemunho, e não de fidelização. Então, a política do esquecimento, ela, por um lado, neutraliza o trauma, porque ela naturaliza todos os processos de violência, né? Os nomes de ruas e de escolas em homenagem ao ditador são bastante sintomáticos. Eu duvido que você vai encontrar na Alemanha, oficialmente, alguma escola chamada Adolf Hitler.
né? Elas podem até existir nesse submundo neonazista que não para de crescer no mundo todo, mas jamais será uma escola pública mantida pelo Estado. Faz parte da lógica da política da memória como política pública. No nosso caso, isso se neutraliza, então nem o trauma tem lugar para ser trabalhado. Se o trauma não aparece, a narrativa não acontece. Ela não é possível, porque ela perde o objeto. E é muito recente entre nós a nossa capacidade de discutir as nossas instâncias traumáticas, a escravidão africana, a diáspora africana, o genocídio indígena, a Inquisição, e todo esse pacote, né, de misoginias, idiosincrasias e preconceitos que é constitutiva da história do Brasil, muito mais do que a idealizada miscigenação, né? Tem uma questão nisso que você comentou, que, assim, eu não, enfim, não sei se você concorda, né, mas tem um dado nesse processo de elaboração que passa muito, eu imagino, também pela forma como politicamente essas transições foram negociadas, né? Eu penso, no caso espanhol, eu assisti um documentário, agora o título não vou me lembrar, que tratava justamente da luta daqueles que perderam, né, os próximos na ditadura Franco, é, a luta deles justamente para conseguir reparar, não esses processos de esquecimento. Então, porque houve, no caso espanhol, a lei do silêncio, a transição política foi marcada, por essa lei do apagamento, no fundo. Então, não se fala mais nada sobre o passado, e isso faz com que, enfim, corpos, né? O filme começa com uma senhora que ela sabe aonde a mãe dela foi assassinada, né, durante o processo que se seguiu à Guerra Civil, embaixo de uma rodovia, e todo dia ela ia lá, e a luta dela era justamente para que se reconhecesse, né, e que fosse possível, né, desenterrar o corpo e de fato dar a ele um enterro digno. E tem N ações na Espanha, enfim. E eu acho que no Brasil, não sei se a transição marcada pela chamada abertura e a forma como ela se deu também impacta, não é, ou dificulta, né, o trabalho com essa dimensão do trauma. A gente sabe que no campo do cinema tem N, né, produções sobre, é uma questão presente, mas enfim, comentário, não sei se pertinente, mas eu queria te ouvir um pouco sobre se há relações que é possível estabelecer nesse sentido. Não, isso eu acho que se deu conta muito melhor do que eu daria. Agora, isso tem que ser entremeado por uma política pública. Sim, Sim, nós temos literatura sobre isso, sim. sim, nós temos depoimentos, sim, nós temos filmes, enfim, Marighella vai estrear no mundo dos terraplanistas, enfim, teremos a possibilidade de assistir, mas nós temos, por exemplo, pouquíssimos lugares da memória institucionais da resistência e da violência da ditadura, que sempre foi tratada como ditabranda. Ditadura foi no Chile, foi na Argentina. Aqui é tudo da paz, aqui teve milagre brasileiro. Então, é nesse sentido que nós vamos dizer assim, políticas do esquecimento é uma política plasmada em séculos de história. Né? A própria noção de milagre brasileiro é uma terminologia assim, absurdamente eficiente para esse contexto. E isso, eu não quero me tornar repetitiva, mas é impossível não enfatizar, é muito calibrado
pelas redes sociais atuais. É totalmente nonsense a gente falar em rede social, assim, primeiro porque rede implica a conectividade, então é uma redundância, e depois porque essas redes são cada vez mais sociais, né? Você só fala dentro da sua bolha com os seus sósias. E é aí que mora o perigo. Né? É onde os statements se reproduzem, se replicam e são, hoje em dia, cada vez mais mediados por uma série de recursos de programação, cada vez mais fáceis de usar, e isso é muito bom, porém orientados para um desmonte de narrativas, e isso é algo que, enfim, precisamos de alguma forma aí reelaborar. Eu não sou nem um pouco favorável a interrompam as redes, muito pelo contrário, mas nós precisamos pensar formas de reocupar esse espaço informacional. Ele não pode ser um jadado nulo que zera todo dia. Parece aquele começo daquele seriado do Westworld, né? Que eles levam os robôs para serem resetado todo o final do expediente para que eles esqueçam a violência do dia anterior. Aliás, a série começa mesmo é quando alguém se dá conta que algum robô não esqueceu alguma parte do dia anterior, e isso é onde mora o perigo, é onde ele começa a ficar não humano, mas, enfim, com capacidade de pensar. Né? O pensamento passa pela capacidade de transitar em vários tempos. Tem um comentário da Camila. Trabalho com a elaboração traumática através da arte. É muito interessante perceber como a nossa discussão realmente ainda é muito incipiente nesse campo, falando sobre o Brasil. O Marcos Napolitano comenta: há um bloqueio aqui institucional para enfrentar o trauma, no país também, e os movimentos sociais é que estão pautando essa discussão. Totalmente de acordo. Um dos comentários E que... tem que ser via movimentos sociais, porque essa história de baixo para cima, de cima para baixo, institucional, é ela que criou essa mitologia de bandeirantes, de país do futuro, que nós precisamos aprender a contestar. Mas isso não pode vir pré-formulado. Isso tem que ser negociado. E as redes, nesse caso, ocupam um espaço privilegiado. Não pode esquecer que assim, movimentos da escala do Black Lives Matter não foram movimentos criados na internet. Mas sem as redes sociais, eles jamais seriam o que eles se tornaram. Né? Várias pautas contemporâneas que estão nos ensinando a reprogramar os meios de comunicação, como Castells diz, eles são movimentos que são só possíveis na era da internet, das redes sociais. Então, assim, não é o demo das redes sociais, é a ocupação irrestrita por algoritmos que pautam a nossa vida de ponta a ponta, o que faz com que isso se organize como um espaço de esquecimento e não de reivindicação. E aí cabe, enfim, tanto essa reflexão, não é, quanto esse enfrentamento, né, que ao mesmo tempo articula a reflexão com os próprios movimentos sociais que não necessariamente caminham, né, por onde se havia pensado, talvez anteriormente, né? Eles sempre possuem uma dinâmica própria e o presente sempre coloca também essas questões e esses desafios, e eu acho que o teu trabalho como artista e intelectual, enfim, procura responder a essas questões, não é? E ao mesmo tempo nos alimentar, porque de fato não só aqui a sua fala, mas como o livro, e eu também já assisti, enfim,
exposições suas, elas, para quem se encontram nesse campo de intersecção e estão pensando essas questões, né, são muito estimulantes, né, para seguir em frente e enfim, pensar isso de uma forma que não seja distópica, não é? E que ao mesmo tempo nos auxilie a transitar, né, num caminho que não é o nosso mundo, né, como você colocou, não é? Se para os jovens de 25 certas dinâmicas, eu percebo e você percebe claramente isso com seus alunos, alunas, enfim, né? Tem dinâmicas que para os que têm 22, 23 já escapam um pouco, né? Então as coisas elas vão acelerar cada vez mais rápido, porque também isso faz parte da própria dinâmica, mas eu acho que, enfim, a fala foi ótima, muito proveitosa. Pena que tivemos essa pequena interrupção, não é? Mas eu acho que foi possível discutir um pouco, né? Espero pelo retorno do presencial também, porque aí nós teremos outras opções de conversa mais extensa, inclusive, para pensar esses desafios e como a gente também tem um limite aqui de tempo, eu queria Vamos ser agradecer. cuspidos, ejetados do Instagram, já já, da live. Então, eu queria deixar para você as últimas palavras para o encerramento e já de antemão, enfim, te agradecer pela disponibilidade e pelo momento aqui que tivemos. Bom, eu só posso agradecer e, enfim, sempre a gente se sente culpado que foi alguma coisa que eu fiz que caiu, mas assim, é É essa dinâmica. geringonça É, mesmo. Reclama com o Zuckerberg, não conosco. Se nós vamos, não tiver, é impossível dar conta. E vamos fazer outras conversas para que isso possa, enfim, para pensar outras políticas públicas, e eu acabei não falando, mas um exercício nessa direção é o Demonumenta, que a gente está fazendo, estou fazendo com os meus alunos e com vários professores da FAO. Acessem demonumenta.fao.usp.br. E é isso, super obrigada aí pela acolhida. obrigado, Gisele. E, caros, como a Gisele disse, vai ficar arquivado dentro dessa dinâmica, né, de tudo arquivar e tudo ao mesmo tempo circular e se perder, né? Então, muito obrigado, Gisele, e até a próxima, gente. Até a Abração. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.